Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Hortoaulas Online. Uma iniciativa para te ajudar nessa fase de estudos. Antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino para ser informado sempre que algum material novo for disponibilizado. Também não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. Aula: Ligamento cruzado anterior, LCA, e suas lesões. Capítulo 1. Introdução ao ligamento cruzado anterior, LCA. Subtítulo 1.1. Visão geral e importância do LCA. O LCA é um dos principais ligamentos que sustentam a estabilidade do joelho, evitando o deslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur e desempenhando papel crítico em movimentos de rotação. Ele é uma estrutura crucial para a prática de esportes e para o desempenho de atividades diárias que envolvem mudanças rápidas de direção e suporte de peso, especialmente em terrenos irregulares ou em esportes de contato. A importância do LCA está também relacionada à sua função na coordenação neuromuscular através da propriocepção, garantindo que o joelho se mova corretamente sob cargas e em diferentes ângulos. Subtítulo 1.2. Anatomia do LCA. O LCA mede entre 31 a 38 mm em comprimento e possui cerca de 11 mm de diâmetro. Ele se insere no aspecto medial do côndilo femoral lateral e se estende até a superfície intercondilar da tíbia. Estrutura bifascicular. O LCA é dividido em duas bandas principais. Feixe anteromedial, em que funciona principalmente na flexão do joelho e é mais suscetível à tensão nesta posição. 2. Feixe posterolateral, PL, que atua mais na extensão, estabilizando o joelho em movimentos de extensão completa. Vascularização e inervação. O LCA recebe irrigação da artéria genicular média, e sua inervação é importante para a propriocepção, que é o senso de posicionamento e movimento do joelho. Subtítulo 1.3. Fisiologia e biomecânica do LCA. Sua principal função é evitar o deslocamento anterior da tíbia, mas ele também controla a rotação interna e externa, garantindo a estabilidade em atividades dinâmicas. Ao atuar junto com os outros ligamentos, como o ligamento cruzado posterior, LCP, e os ligamentos colaterais, o LCA permite uma ampla gama de movimentos controlados. Capítulo 2. Mecanismos de lesão do LCA. As lesões do LCA são comuns em esportes de alta intensidade e atividades com impacto direto ou movimentos rotacionais. Os principais mecanismos de lesão incluem: 1. Mecanismo de rotação interna com pé fixo. Um dos mecanismos mais comuns em esportes como futebol, basquete e esqui. Quando o pé está fixo no solo e o joelho é submetido a uma rotação súbita, o LCA é estirado ao ponto de ruptura. 2. Hiperextensão do joelho. A hiperextensão, muitas vezes causada por um impacto direto, força o joelho a uma posição de extensão extrema, rompendo o LCA. 3. Movimento em valgo com rotação externa. Esse movimento acontece frequentemente em mudanças bruscas de direção, como em esportes de quadra. O joelho entra em uma posição de valgo, com uma rotação externa da tíbia, causando grande tensão no LCA. 4. Fatores de risco adicionais. Gênero. Estudos mostram que mulheres têm até 2 a 8 vezes mais risco de lesão no LCA em comparação aos homens. Isso é atribuído a fatores como anatomia, maior ângulo Q, controle neuromuscular, e fatores hormonais que podem afetar a flexibilidade ligamentar. Condições musculares e neuromusculares. A fraqueza muscular e a falta de controle neuromuscular aumentam o risco de lesão. Biomecânica e técnica. Falta de técnica ou postura incorreta durante o movimento podem aumentar o estresse sobre o LCA. Capítulo 3. Diagnóstico das lesões do LCA. O diagnóstico das lesões do LCA é baseado em um exame clínico detalhado e em exames de imagem que confirmam a extensão da lesão.
Subtítulo 3.1 Anamnese e sinais clínicos. Durante a anamnese, o paciente muitas vezes relata ter ouvido um estalo no momento da lesão, seguido por dor intensa e edema. A hemartrose precoce, que é o acúmulo de sangue na articulação, ocorre em cerca de 70% das lesões agudas de LCA. Subtítulo 3.2 Exame físico. Teste de Laschan, o teste mais sensível, realizado com o joelho em ligeira flexão, permite avaliar o deslocamento da tíbia em relação ao fêmur. Teste do Pivot Shift avalia a instabilidade rotacional, simulando o falseio que ocorre em lesões de LCA. Teste de gaveta anterior. O teste da gaveta anterior é realizado com o paciente em decúbito dorsal e joelho fletido a 90 graus, serve para avaliar a translação anterior da tíbia. Subtítulo 3.3 Exames de imagem. Radiografias do joelho, utilizados na fase aguda para descartar possíveis fraturas associadas, embora o LCA em si não seja visualizado. 2. Ressonância nuclear magnética do joelho, RNM é o exame padrão ouro para confirmar a lesão do ligamento e avaliar o estado dos meniscos e de outras estruturas. Capítulo 4 Tipos de lesões do LCA. As lesões podem ser classificadas em 3 graus, com base na extensão do dano. Lesões grau 1. Estiramento. O ligamento está tensionado, mas sem ruptura significativa. Lesões grau 2. Ruptura parcial a uma ruptura parcial, com aumento da instabilidade. Lesões grau 3. Ruptura completa. Ruptura total do LCA, resultando em uma instabilidade grave. Lesões associadas. Lesões dos meniscos. Lesões de menisco, especialmente o medial, são frequentes devido ao trauma torsional. 2. Lesão dos ligamentos colaterais. As lesões do ligamento colateral medial, LCM, são comuns em traumas combinados. Capítulo 5 Tratamento das lesões do LCA. O tratamento pode ser conservador ou cirúrgico, dependendo de fatores como o grau da lesão, a idade do paciente e o nível de atividade do paciente. Subtítulo 5.1 Tratamento conservador. Recomendado para lesões parciais ou em pacientes com menor demanda física, sobretudo idosos. A reabilitação inclui fisioterapia para fortalecimento dos músculos estabilizadores do joelho e melhora da propriocepção. Subtítulo 5.2 Tratamento cirúrgico. A reconstrução do LCA é o padrão ouro para lesões completas em pacientes ativos e com alta demanda. Quais os tipos de enxertos? Enxertos autólogos. São enxertos do próprio paciente, como o tendão patelar ou dos tendões dos músculos isquiotibiais. 2. Enxertos halógenos. São enxertos de banco de tecidos, geralmente utilizados em casos específicos. Técnicas cirúrgicas. Técnica de reconstrução anatômica. Esta técnica visa posicionar o enxerto no local anatômico do LCA original para maior estabilidade. Técnica de duplo feixe, utilizada em alguns casos para melhorar a estabilidade rotacional. Capítulo 6 Reabilitação pós-cirúrgica. A reabilitação é um aspecto essencial para a recuperação funcional do joelho. O paciente deambula com par de muletas no pós-operatório. As fases de reabilitação incluem: fase inicial, 0-4 semanas. 2. Fase de fortalecimento, 4-12 semanas. 3. Fase de retorno ao esporte, 3 a 6 meses. Fase inicial, 0-4 semanas. Nesta fase o foco é no controle da dor, do edema, e na restauração da amplitude de movimento, com ênfase na extensão completa. Treinamento inicial da isometria do quadríceps e exercícios sem carga, costumam reabilitar mais precocemente atletas. 2. Fase de fortalecimento, 4-12 semanas. Nesta fase os exercícios comumente utilizados são
Exercícios de fortalecimento com ativação dos músculos quadríceps e isquiotibiais para estabilizar o joelho e os exercícios de propriocepção para treinamento de equilíbrio e controle neuromuscular. Subtítulo 6.3 Fase de retorno ao esporte, de 6 ou 9 meses. Importante a partir das 12 semanas dar ênfase à introdução gradual de atividades de alto impacto, incluindo saltos e mudanças de direção. Seguindo os critérios para liberação e retorno à atividade esportiva, a recuperação da força, o desempenho em testes funcionais e ausência de dor são requisitos para a liberação que deve ocorrer após um período que pode variar de 6 a 9 meses. Capítulo 7 Prognóstico e complicações das lesões de LCA. Subtítulo 7.1 Prognóstico. Quando bem operado e reabilitado, o prognóstico costuma ser bom com o retorno do paciente às atividades, de forma completa. Os pacientes com boa aderência ao protocolo de reabilitação tendem sempre a ter resultados positivos, especialmente os que optam pela reconstrução cirúrgica em lesões completas. Subtítulo 7.2 Complicações potenciais. As complicações potenciais no pós-operatório do LCA podem ser 1. Artrose pós-traumática. 2. Artrofibrose do joelho. 3. Instabilidade residual. Artrose pós-traumática. Dependendo do trauma inicial, alguns pacientes podem evoluir com artrose pós-traumática mesmo submetidos ao tratamento adequado, pois sempre há risco de se desenvolver artrose a longo prazo. Artrofibrose do joelho ou fibrose cicatricial restringem o movimento da articulação, geralmente limitando a amplitude de movimento. Instabilidade residual. Alguns pacientes podem evoluir com instabilidade residual, em casos em que o enxerto não perca a tensão e não proporcione a estabilidade necessária para a demanda do paciente. Capítulo 8. Discussão de casos clínicos e exemplos práticos. Visando melhorar a compreensão e gerar o entendimento do raciocínio acerca da indicação de cirurgia X tratamento conservador, vamos explorar alguns casos clínicos típicos de lesão do LCA. Esses exemplos são importantes para ilustrar como o diagnóstico e o tratamento são aplicados em diferentes cenários. Subtítulo 8.1 Caso 1. Lesão em atleta de futebol amador. Histórico e diagnóstico. Paciente masculino, 25 anos, sofreu uma entorse do joelho direito durante um jogo de futebol ao tentar mudar de direção rapidamente. Relatou ter ouvido um estalo no momento da lesão e apresenta edema no joelho. Exames e resultados. O teste de Lacha indicou uma instabilidade anterior significativa, confirmada pela ressonância magnética que mostrou ruptura completa do LCA. Opção de tratamento. Dada a idade e o desejo do paciente de retornar ao futebol, optou-se por uma reconstrução do LCA com enxerto autólogo. Reabilitação e prognóstico. Após a cirurgia, o paciente foi encaminhado para um programa de reabilitação de 6 meses, com fortalecimento muscular progressivo e exercícios de propriocepção. O prognóstico para retorno ao esporte é positivo, desde que siga o protocolo completo. Subtítulo 8.2 Caso 2. Lesão em paciente de idade avançada com demanda física moderada. Histórico e diagnóstico. Paciente feminino, 60 anos, que sofreu uma queda em casa, relatando dor moderada no joelho e dificuldade para caminhar. Exames e resultados. O exame físico sugeriu uma possível lesão de LCA, confirmada pela ressonância magnética que identificou uma lesão parcial. Opção de tratamento. Optou-se pelo tratamento conservador com fisioterapia, focando em fortalecimento e equilíbrio, devido à idade e ao baixo nível de demanda física. Reabilitação e prognóstico. Pela baixa demanda da paciente, a mesma tende a responder satisfatoriamente ao tratamento conservador e espera-se que consiga retornar às suas atividades cotidianas sem dor significativa ou instabilidade. Porém, deverá sempre ser avaliada a demanda do paciente e a necessidade de cirurgia sempre. Subtítulo 8.3 Caso 3. Lesão complexa com ruptura do LCA e menisco.
Histórico e diagnóstico. Paciente masculino, 30 anos, atleta de basquete, sofreu lesão traumática no joelho após um salto. Exames e resultados. Ressonância magnética revelou ruptura do LCA e lesão meniscal medial. O teste de pivot shift foi positivo, indicando instabilidade rotacional. Opção de tratamento. Reconstrução do LCA com enxerto de tendão dos isquiotibiais e reparo do menisco. Reabilitação e prognóstico. A reabilitação incluiu uma abordagem gradual para recuperar amplitude de movimento, força e propriocepção, com previsão de retorno ao esporte em aproximadamente 9 meses. Capítulo 9 Prevenção de lesões do LCA. A prevenção é fundamental, especialmente em esportes com alto risco de lesão no LCA. Programas de prevenção são amplamente recomendados para reduzir a incidência de lesões e geralmente incluem 1. Treinamento neuromuscular. 2. Propriocepção. Exercícios de propriocepção e equilíbrio, como o uso de superfícies instáveis, fortalecem a resposta dos músculos que estabilizam o joelho e ajudam na prevenção de movimentos bruscos e torções. 3. Fortalecimento muscular. Deve-se sempre trabalhar o fortalecimento dos músculos do quadríceps e dos isquiotibiais, pois esses atuam como estabilizadores do joelho. Um equilíbrio entre esses grupos musculares reduz o risco de sobrecarga no LCA. 4. Correção biomecânica. A correção biomecânica, através do treinamento de técnicas adequadas de salto, aterrissagem e mudança de direção atuam no sentido de minimizar o estresse no LCA. Particularmente em atletas, a técnica de aterrissagem é fundamental para reduzir a tensão no joelho. 5. Fatores psicológicos. Programas de treinamento também podem ajudar os atletas a desenvolverem a consciência corporal e melhorarem o tempo de resposta, o que pode prevenir movimentos arriscados e reduzir o risco de lesões. 6. Programas de prevenção. Programas como o FIFA 11+ foram desenvolvidos especificamente para reduzir lesões em atletas de futebol e incluem uma combinação de exercícios de força, equilíbrio e pliometria para reforçar a musculatura e estabilidade do joelho. Capítulo 10. Conclusão e mensagem final. A lesão do LCA é uma condição complexa e potencialmente limitante, especialmente para indivíduos que praticam esportes. A compreensão dos mecanismos de lesão, métodos de diagnóstico e opções de tratamento é fundamental para oferecer a melhor abordagem para cada paciente, seja ele um atleta de alta performance ou uma pessoa com baixa demanda física. Reflexões importantes. Todos os atletas e praticantes de esportes recreativos devem ser educados sobre técnicas de prevenção e de fortalecimento muscular para minimizar o risco de lesões do LCA. Reabilitação adequada. Uma reabilitação bem executada não apenas recupera a função do joelho, mas também reduz o risco de lesões futuras e melhora a qualidade de vida dos pacientes. Individualização do tratamento. Cada paciente é único e, portanto, o tratamento deve ser adaptado para atender às suas necessidades e objetivos específicos. Mensagem de encerramento. A lesão do LCA é uma jornada que envolve o paciente, o cirurgião e a equipe de reabilitação. Com um plano de tratamento adequado e suporte, a maioria dos pacientes consegue retornar às atividades com segurança e confiança, destacando a importância de um tratamento bem conduzido e de programas preventivos para garantir a saúde e o bem-estar a longo prazo. Obrigado por consumir os nossos conteúdos. Você é sempre bem-vindo e, se gostou, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para ser notificado das nossas atualizações. E não se esqueça! Curta, comente e compartilhe. Fiquem conosco para mais audioaulas. Até a próxima!